Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o pastor Deli Teixeira. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Instituto de Teologia Ágape, o nosso ITA. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esta videoaula. Que Deus possa nos abençoar com mais um módulo, mais uma matéria, né? Essa matéria tem por nome Tabernáculo, Habitação de Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais dos propósitos eternos de Deus com o tema do tabernáculo. Então fique conosco, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração, como sempre nós fazemos, pedindo a revelação, pedindo a instrução de Deus para as nossas vidas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu santo e poderoso nome, louvamos a ti, Senhor, por este tempo, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer em nossas vidas. Abençoamos, ó Deus, a escola, o ITA, abençoamos, Senhor, os professores, abençoamos os alunos, pedindo, Senhor, também a Ti revelação, entendimento da Tua palavra. Senhor, revela os Teus segredos, revela, Senhor, o Teu plano que estava oculto, Senhor, e foi revelado em Cristo Jesus, através do Espírito Santo, ó Pai, que habita em nós, que fala conosco, que tem, Senhor, segredos a revelar a nós. Fala, Pai, que nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre tabernáculo, habitação de Deus. Eu coloquei uma imagem, né? Não está aí na sua apostila, com esses dois querubins em cima da arca, né, da aliança, que a arca é o objeto mais conhecido, né, do tabernáculo. E aí a gente vai tratar sobre isso. Você fala de tabernáculo, você vai falar sobre a habitação de Deus, e falando de habitação de Deus, nós estamos falando da sua presença, da sua santidade e da sua glória, né? Glória que o homem não pode produzir, presença também que não pode produzir. Deus é um Deus maravilhoso e Ele quer se revelar a nós. Então precisamos buscar. Nós buscamos e o Deus, conhecendo o nosso coração, Ele se revela. Então vamos lá. Unidade 1, introdução. O objetivo dessa matéria é descobrirmos a razão de estudarmos o tabernáculo de Moisés. Na verdade, nós começamos pelo tabernáculo de Moisés, né? O objetivo da matéria é esse. Aí nós vamos caminhar, vamos falar um pouquinho sobre a tenda de Davi, né? Davi, ele quis fazer algo, uma tenda para Deus, ele buscou isso, né? E Deus o permitiu. Então ele fez uma tenda de Davi, e lá nós vamos falar um pouquinho, né? Nós temos depois o templo de Salomão, né? O templo de Salomão e até a vinda de Cristo, né? O tabernáculo de Deus, e agora através de sua igreja, nós que estamos aqui, né, assistindo esta aula. Então, tal estudo nos levará a níveis de compreensão mais além do que simplesmente o visível em suas figuras de construção, né? Eu gosto de tratar sempre a tipologia, a tipificação, porque eu entendo que muitas coisas, né, e nós vamos ler isso pela palavra, ver isso pela palavra, que são sombras de uma realidade muito superior. E o tabernáculo também, né, vai nos mostrar tudo isso. Essa matéria levará a nós, né, estudantes apaixonados, né, por esse tema, né, tabernáculo. Eu sou um apaixonado por isso, né, a profundas revelações sempre presente quanto à habitação de Deus. Pois o desejo de Deus sempre foi habitar no meio de seu povo. Tudo no tabernáculo de Moisés aponta para Cristo. E é uma sombra, é a sombra de uma realidade superior. Nós vamos ver isso, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Nunca, nunca, nunca Deus habitou num lugar físico, no sentido feito por pedras, por coisas que nós vemos aqui. Deus sempre habitou no meio, Deus sempre habitou, morou dentro, né? Então nós vamos mostrar, vamos ver tudo isso.
Vamos lá, Êxodo 25, no versículo 8 e 9, diz assim, quando Deus ele chama Moisés ao monte, né, ele dá instruções, ele fala com Moisés, ele fala o seu desejo, Deus ele fala, olha Moisés, eu quero habitar no meio do meu povo, esse é o meu povo que eu tirei do Egito e eu quero me revelar a eles, eu quero manifestar a minha presença, manifestar a minha glória e revelar a minha santidade. Então, eu quero estar no centro, no meio do povo. E diz assim, então, Êxodo 25, 8 e 9. Far-me-ão um santuário. O que é um santuário? É um lugar separado, é um lugar dele, sagrado, um lugar que é dele, né? Far-me-ão um santuário para que eu habite no meio deles, seguindo em tudo o que eu te mostrar. O modelo do tabernáculo e o modelo de todos os seus móveis. Assim mesmo o farás. Deus está falando assim, olha, mas eu vou te revelar algo tão profundo e eu quero que faça conforme você está vindo aqui, essa realidade do céu seja feita lá na terra. Hebreus 8:5 vai dizer o seguinte, os quais servem ao que é modelo e sombra das coisas celestiais. Então, além do Antigo Testamento, do Velho Testamento ser sombra de uma realidade, coisas aqui na Terra mostram, né, uma realidade superior, o tabernáculo também é um modelo, é algo para se seguir, é uma sombra das coisas celestiais. Como Moisés foi divinamente avisado, foi Deus quem revelou, foi Deus quem mostrou, Deus quem dá toda a planta, todo o modelo, tudo, para que Moisés pudesse fazer, para mostrar uma realidade de como é no céu. Quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas conforme o modelo que te foi mostrado no monte. É Deus dando a instrução para Moisés sobre a sua casa, sobre a sua habitação. Como seria isso? O tabernáculo foi uma estrutura física, por isso que nós estamos falando que é uma sombra. É algo que revela algo muito superior. Foi uma estrutura física construída pelo povo de Israel sob a supervisão de Moisés cerca de 1450 anos antes de Cristo. O layout do tabernáculo e os materiais de sua construção foram especificados em grandes detalhes a Moisés por Deus no Monte Sinai, após a saída do povo do Egito. Deus ele foi mostrar algo depois que redime, depois que liberta, depois que tira o povo das mãos de Faraó, da escravidão, leva para o deserto e Deus fala assim, agora eu vou me revelar. Eu vou revelar minha casa, vou revelar como eu me porto no meio do meu povo. Então Deus faz isso. O tabernáculo era portátil, feito por mãos humanas, para ser transportado pela tribo de Levi. É interessante que quem eram os ministros, os sacerdotes, eram da tribo de Levi, a qual Deus troca, Deus faz uma separação, Deus muda, troca com os primogênitos, separa Levi para ele, fala, esses são meus, né? Eles são a minha herança, eles são tudo meu, Deus é a herança deles, e agora ele vai usar os levitas para ministrar neste lugar. E Levi significa unir. Levi significa atar. O que Deus estava dizendo? Eles vão ser os instrumentos que vão dar a liga, vão trazer o povo para a minha presença. Então, um sacerdote, que é da tribo de Levi, ele faz essa mediação. Pega do povo e traz para Deus. Ele faz com que haja um casamento, uma união entre o povo e Deus. Eles eram os únicos que poderiam entrar no santo lugar. A gente vai ver mais os detalhes do tabernáculo, né? Quem entrava, quais eram as partições, átrio, santo lugar e santo dos santos.
quem poderia entrar no átrio, quem podia entrar no santo lugar e quem podia entrar no Santo dos Santos, que é onde a Arca da Aliança estava e Deus se revelava. Então, este tabernáculo, ele era algo provisório. Era Deus mostrando algo a uma realidade muito superior, uma realidade tremenda, só que mostrava também para que nós pudéssemos ter o entendimento que ele era portátil. Ele se movia quando Deus se movia. Eles eram conduzidos pela nuvem, né? A nuvem, enquanto pairava, eles montavam um acampamento e ficava aí Deus no meio do povo. Agora, quando a nuvem se levantava, eles entendiam que Deus estava se movendo. E nossas vidas também é assim, né? Nós somos portáteis, nós somos momentâneos, passageiros, né? Algo que nós temos que ter esse entendimento. E aonde Deus se move, nós temos que nos mover também. Então, ele era transportado pela tribo de Levi durante os 40 anos de peregrinação no deserto. Conforme a nuvem se movia, eles desmontavam o acampamento e o seguia. Êxodo 40, 36. Quando de sobre o tabernáculo se levantava a nuvem, os filhos de Israel iam adiante em todas as suas jornadas. Então eles seguiam a presença de Deus. Eles seguiam a direção, a condução de Deus no deserto. Algumas importantes razões para nós estudarmos o tabernáculo. Quais são? Primeiro que nós precisamos entender que tabernáculo é um tipo de Cristo. Ele mostra, ele revela uma realidade muito superior. No entanto, que quando João, né, nós vemos Gênesis, né, a Gênese do Antigo Testamento fala de Gênesis, vai falar da luz, vai falar dali, Deus falando, haja luz, que é o verbo, né, agindo. O livro de João, que é um dos 4 evangelistas, né, que tratam da vida de Jesus, ele vai trazer algo muito superior. Ele vai trazer algo de uma realidade dos céus que agora se encontra na terra. Então ele vai dizer o seguinte no capítulo 1, no versículo 14, o verbo se fez carne. O que estava dizendo? Lembra que o tabernáculo era algo, aqui nós lemos, era algo portátil, né? Era algo que poderia ser transportado de um lado para o outro. Agora nós vemos o evangelista falar que o verbo se fez carne. Por quê? Porque Deus, Jesus, ele teve que vir a esta terra, o tabernáculo de Deus, teve que habitar aqui para quê? Para que pudesse viver em carne e sangue, para que pudesse também estender toda essa presença, esse tabernáculo agora para as nossas vidas. Ele teve que cumprir com o seu ministério de resgate, de redenção, que é voltar ao seu antigo dono. Redenção. Então, o verbo se fez carne e habitou. Em algumas versões vai dizer e tabernaculou. Ele habitou, a presença de Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Filho obedeceu o Pai para resgatar tudo o que se havia perdido. Eu estava agora em Socorro, na minha chácara, e eu precisava fazer uma porteira, já faz um tempo que eu tenho lá, numa cerca, e eu fui com minha família ali e fizemos uma porteira de madeira, ficou muito boa, muito bonita, né? Esse final de semana. E eu fiquei sabendo por um vizinho que eles estavam, pessoas ladrões, eles estavam roubando as porteiras daquele lugar e de outros lugares. E eles estavam roubando e eles estavam pedindo um resgate.
Eles estavam pedindo um valor. Então, eles ligavam para o dono, falavam assim, olha, você quer sua porteira de volta? Me dá R$2.000. R$2.000 para que você possa ter a sua porteira de volta. Olha que coisa. E aí a gente vai ver que no processo, naquilo que nós estudamos sobre redenção, é a mesma coisa. O que Jesus veio fazer? Essa palavra redenção, ela significa trazer de volta ao seu antigo dono. Vamos pensar comigo o que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio, ele viveu, ele tabernaculou, ele habitou novamente no meio do seu povo. E aí, quando ele morre naquela cruz, ele participou, né, de carne e sangue aqui nessa terra. E quando ele morre na cruz, ele volta ao Pai, certo? E aí ele devolve ao Pai tudo o que havia se perdido, a redenção. O que é isso? Redenção é voltar ao primeiro dono, ao seu antigo dono. O que o diabo fez? Ele usurpou todas as moradas de Deus. E ele quis habitar. No entanto, que Deus é luz e o diabo é trevas. Então, se nós não temos luz, nós temos trevas. Se nós não somos habitação de Deus, alguém está usurpando este lugar para habitar. E o que Jesus fez? Ele pagou um alto preço de resgate. Ele pagou uma redenção. Ele pagou com o seu próprio sangue. Não de bodes, nem de cordeiro, nem de carneiro, nem de bois, nada. Foi sangue do unigênito do Pai. O Filho disse, eis-me aqui e me envia. E ele se manifestou, ele se revelou há 2000 anos atrás em carne e sangue para redimir, para trazer a justificação, para trazer juízo e justiça. O juízo caiu sobre ele, todo o juízo do pecado, da morte, caiu sobre ele. Mas agora transferiu para nós para que também voltássemos ao seu antigo dono, que era Deus. É muito forte essa questão de tabernáculo. Então, o que aconteceu lá em Socorro, voltando lá na minha chácara, é que o pessoal estava falando assim, olha, você quer sua porteira de volta? Pague o preço. É R$2.000 para que você possa resgatar, para que possa haver redenção, resgate daquilo que foi usurpado. Né? E era isso que estava acontecendo, foi justamente o que Jesus fez, né? Para que pudéssemos voltar ao Pai. Ele pagou um preço muito caro. Vamos voltar aqui então, né, falando mais sobre os textos. Mateus 1, 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus habitando no meio do seu povo. Mas o que significa melhor é Deus dentro, é Deus no centro. Você vai ver isso no tabernáculo, como que era lá no tabernáculo de Moisés. Lucas 24, né? Você vai ver que o tabernáculo é um tipo de Cristo, porque vai mostrar todo o processo, né, de Cristo até que pudéssemos ter a revelação. Disse-lhe Jesus, ó nécios e tardos de coração, para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Jesus estava falando assim, sabe tudo que diz na escritura? Tudo que os profetas, tudo que Moisés disse era sombra. E se você não entendeu o processo, como Jesus teve que vir em carne e em sangue, numa tenda, num tabernáculo provisório, um tabernáculo de humilhação, um tabernáculo, uma tenda, uma capa, porque tudo isso que nós temos aqui é um revestimento, uma capa de carne e sangue. Isso é muito sério.
E se nós não entendermos isso, por que Jesus teve que cumprir com tudo isso? Quem eram esses que Jesus estava falando? Eram aqueles discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos eram para estar subindo para Jerusalém, mas por não entender as Escrituras, não entender o propósito de Deus, eles estavam descendo, caminho oposto. Eles estavam indo para Emaús, que significa banhos quentes, águas termais, um lugar de conforto, um lugar que eu posso estar na minha zona de conforto. E eram para estar aonde que Jesus falou, olha, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, né? Dunamis, o Espírito Santo. Então eles não entendiam nada. Então Jesus ele teve que vir junto com eles, no caminho, andar com eles, explicar as Escrituras, falar, olha, você não entende nada, você precisa entender as Escrituras, você precisa entender o propósito de Deus, o porquê tudo aconteceu, o porquê. E aí ele vai falar, não convinha que ele padecesse, sofresse, que ele morresse, não era assim que estava escrito? Jesus se revela, então Jesus ele vai, ele ainda não se revela, mas ele faz com que fosse passar adiante, né? E eles, já era tarde, eles convidam esse homem, né? Eles não conheciam, não estavam entendendo que era Jesus, para que entrasse na casa. E a palavra diz que quando eles partiram o pão, os olhos dele foram abertos. Jesus sumiu. E aí eles entenderam que era o Cristo. E aí eles começaram a contar, a falar entre eles. Falou, você percebeu que quando ele caminhava conosco, ardia o nosso coração? Quer dizer, essa chama desta habitação queima dentro de alguém. Por isso que nós devemos pregar o Evangelho, falar deste amor, porque para que esta realidade da eternidade que Deus colocou dentro do coração do homem, a palavra de Deus diz isso, possa arder, queimar, para acender esta chama, este fogo que traz vida, para que essa pessoa também possa ser um santuário, uma habitação de Deus. Então, é isso que aconteceu, Lucas 24, 25 a 27. Então, Jesus estava parafraseando, você não entendeu que essa capa, né, esse tabernáculo, ele é provisório, ele não é bonito por fora. Vamos trazer para o tabernáculo de Moisés. Se você olhar a figura, você vai ver algo simples. Ninguém dá valor nenhum a isso. Só que dentro, quando eu entrava lá no Santo dos Santos, então a glória estava lá dentro, num lugar onde Deus se revelava somente ao sumo sacerdote. Uma vez por ano, no dia da expiação, no dia do julgamento, no dia do juízo, no dia de Yom Kippur. E nós vamos falar mais sobre isso adiante. Outra razão para estudar, né, o tabernáculo é que seu ensino é a razão de descobrirmos os detalhes do santuário para aplicarmos em nossas vidas. Então, tudo que aponta para Cristo naquele tabernáculo, também temos que aplicar em nossas vidas, até porque Jesus é o nosso modelo. Ele é o modelo, o varão perfeito, para que nós pudéssemos ser a sua imagem e semelhança, né? A imagem e semelhança de Deus. Então nós precisamos entender isso. 1 Coríntios 6,19, que diz assim, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, tabernáculo, morada do Espírito Santo que habita em vós, o qual vos foi dado por Deus e que não sois de vós mesmos. Ele está fazendo uma pergunta. Vocês não sabeis que todo o vosso corpo agora é a habitação do Espírito Santo? Paulo está advertindo, está falando com a igreja de Coríntios a respeito desse edifício espiritual, dessa tenda, desse tabernáculo. Colossenses 1, 27, que diz assim, a quem aprouve a Deus fazer conhecer quais são as riquezas da glória
desse ministério entre os gentios, que é em vós Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quem olha para nós não vê formosura, até para Jesus. Lembra que Isaías fala que não viram formosura nele? Por quê? Porque ele estava em carne e sangue. Ele estava num tabernáculo provisório. Ele estava em carne e sangue para resgatar, para redimir, para fazer com que tudo voltasse ao seu antigo dono, porque tudo havia sido usurpado. Inclusive a morada de Deus, que somos nós, o homem. Vamos lá, outra razão é conhecer o plano de Deus para salvar a humanidade. Hebreus 9, 11 e 12 diz assim: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote. Jesus ele veio como sumo sacerdote e também como uma ovelha muda. A ovelha sem defeito, sem mancha. Lembra João Batista como fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas agora, o escritor de Hebreus está dizendo: mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo. Se havia uma habitação, se havia um tabernáculo maior e perfeito, quem é? O primogênito, o unigênito, o Filho de Deus, que agora está à destra do Pai em forma de homem. O único homem que está à destra do Pai hoje, né, um tabernáculo humano, que ele teve que se revelar em glória, ele teve que se manifestar em carne e sangue. Claro que agora ele já está num tabernáculo diferente, ele está glorificado, né? Que é esse é o original, esse é o projeto original de Deus, o modelo perfeito que é esse, não feito por mãos humanas, por mãos de homens, isto é, não desta criação. Então Deus não habita em nada feito por pedra, por estátua. Por isso que Deus abomina estas coisas, a qual ele fala de idolatria, que imagens e tantas outras coisas. Templos físicos, isso não existe para Deus. Nem pelo sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Então Jesus pagou um alto preço, e o preço era morte. Por quê? Por que sangue? Porque a palavra de Deus fala em Levíticos que a vida, ela está no sangue. A vida, ela está na carne. A vida, o sangue é a vida. Então Jesus teve que derramar, redimir toda a carne. Mas pelo seu sangue, entrou uma vez para sempre no santo lugar, havendo obtido uma redenção eterna. Então ele fez algo uma vez por todas. Está consumado. Para que estudar? Qual a outra razão importante para estudar o tabernáculo? É entender como é a estrutura do homem e como o homem pode ter acesso à presença de Deus novamente. Uma vez que estava longe de Deus, quer dizer, alguém entrou nessa casa. Se essa casa Deus fez para ele habitar, alguém usurpou. Você vai ver isso melhor quando Jesus ele vai falar, né, da casa limpa, varrida, e aí ninguém habita, então vai aquele antigo morador e ele volta com 7 espíritos mais imundos, mais fortes, né, e vê a casa adornada, vê a casa. Então ali tem uma grande realidade espiritual. Gênesis 3, 8 a 10, que diz assim: eles ouviram a voz de Deus. Aqui é uma versão diferente. Eles ouviram o ruído de Deus, Jeová, que passeava pelo jardim ao fresco do dia, que é na viração do dia. E esconderam-se, o homem e sua mulher, da presença de Deus. Da onde que eles se esconderam? Da presença de Deus.
Por isso que o tabernáculo, e eu gosto daquela figura inicial, é a manifestação da presença, da santidade e da glória de Deus. Isso é importante. Então, por isso que a igreja hoje revela Deus. Alguém quer ver Deus tem que olhar para mim, para você. Nós temos que ser como Pedro e João na porta do templo, na porta formosa, e ele fala para aquele coxo, olha para nós. É como o livro que o nosso pastor escreveu e fala, você pode ver Deus em mim? Você tem que ver Deus em mim. Se não for para ser visto Deus em mim, é melhor que você nem olhe para mim então, porque tem coisa errada. Então eles esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus, Jeová, chamou ao homem e perguntou-lhe, onde estás? É como se Deus ele chegasse para sua casa, né? Que a casa dele é eterna, mas ele fosse tirado, né? E ele fala, cadê você que eu não estou te vendo em mim? Nós éramos um e já não somos mais. O que aconteceu? E Deus sabe que o que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. E ele sabia que o homem havia pecado, havia desobedecido a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. E no versículo 10 diz, respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi, ou escondi-me. Então, o pecado faz separação. O pecado faz uma divisão. E Deus não se faz um com o pecado. Então, quem habita, quem se manifesta no pecado são as trevas. Então, alguém que é chamado de príncipe das trevas, que quer habitar neste lugar. Por quê? Porque ele quer ser semelhante a Deus. Leia lá Isaías 14, Ezequiel 28, você vai saber melhor sobre o nosso adversário. Nós vamos continuar daqui a pouquinho. Pessoal, voltamos aqui com a nossa aula nessa matéria chamada Tabernáculo, né? A habitação de Deus. Agora nós vamos falar sobre o significado. Tabernáculo significa residência, habitação, morada. Está aí na sua apostila. Que vem do latim, né? Tabernáculo, que significa tenda, cabana. No hebraico, é Mishkan, que significa tabernáculo mesmo. Mishkan significa tabernáculo, ou lugar de habitação, ou lugar onde Deus habita. Isso é um Mishkan. Tenda, né? Eu gosto dessa palavra, né? Eu gosto dessa palavra cabana. Você sabia que existe a festa das cabanas que os judeus comemoram, né? Essa festa dos tabernáculos. É tremenda esta festa. Então, tem uma realidade muito grande e nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Na Bíblia, o tabernáculo também é conhecido como tenda. Muitas versões, quando queriam dizer sobre aquele tabernáculo de Moisés, aquela habitação de Deus, então falavam a palavra tenda, ou tenda da congregação, ou tabernáculo do testemunho, e santuário também é uma palavra conhecida. A casa de Deus foi construída somente no deserto e não no Egito. Isso aqui é interessante, porque Deus não deixou o povo lá no Egito, né? E não habitou lá no Egito. O que você vê como uma realidade? Você vê como que é uma sombra muito forte aquilo que aconteceu no Antigo Testamento, que revela mostra, né, uma realidade muito superior que é nos céus. Por quê? Pensa um pouco. Por que Deus ele só foi receber adoração somente lá no deserto? Deus não recebeu adoração no Egito. Eles estavam eles estavam sob domínio de Faraó. E se você vê a tipologia, a tipificação, que eu amo, que eu gosto muito,
ela representa o adversário, o faraó. E o Egito representa o mundo, representa este tabernáculo corrompido, caído, e alguém habitando. Então eles ficavam presos dentro das fronteiras do Egito, escravos de Faraó. E a palavra de Deus fala que quem está no mundo está escravo, né? Está sob uma lei que é chamada lei do pecado, sobre a escravidão, né? Estão presos. E quem está habitando é o nosso inimigo, são demônios, trevas, são habitações de trevas, lugar de trevas. Então Deus ele tirou o povo, houve uma redenção. Quando acontece a Páscoa, quando acontece a 10ª praga no Egito, que Deus ele pede para si o primogênito, porque tudo que é primeiro é de Deus, o primogênito é de Deus. É interessante isso. Então, quando aquele povo, Deus dá direção, ordem a Moisés e fala para o povo pegar lá o cordeiro, né, tal, tem que estar sem mancha, sem mácula, e aí você fala para eles sacrificar, ficar com eles, examinar, depois sacrifica. Se uma família for pequena, para um cordeiro chamando vizinhos, estejam juntos ali, marca os umbrais das casas com o sangue do animal, porque à meia-noite, porque naquela viração de dia, porque naquele lugar que vai vir, vai passar, o anjo do Senhor, algumas versões, outro fala o anjo destruidor vai passar e ele vai exigir a morte do primogênito. Não importa se é animal, não importa se é homem, se é cordeiro, se é boi, se é galinha, o que seja. É uma lei e todo primogênito vai ter que morrer. E aí o que eles fazem? Eles cumprem com aquilo que Deus diz, né? E quando eles, o que aconteceu? Ali houve juízo e justiça. Ali houve justificação. Por quê? Porque Deus julgou com as 10 pragas as divindades dos deuses do Egito, os principados que estavam apoderando-se de tudo aquilo. Então Deus, né, julgou. Então quando acontece tudo aquilo, o anjo da morte, o destruidor, ele vem e ele vai passando nas casas. E quando ele vê a marca, então passava-se em cima, passava-se dos lados. Quando se passava em cima, ele caía no chão. Então mostrava como se fosse uma cruz aquela marca. Então eles ficavam encobertos, escondidos debaixo daquele sangue. Olha para você ver como é uma realidade espiritual muito séria a morte de Cristo na cruz, o sangue que foi derramado, que hoje é aspergido e nós estamos escondidos. Colossenses fala que a nossa vida está escondida, Colossenses 3. Está escondida com Cristo, que está à destra do Pai. E quando ele se revelar, aí está falando em glória, nós também seremos revelados com ele. A nossa tenda, o nosso tabernáculo será incorruptível. Mas veja comigo, então eles colocaram o sangue nas vergas ali, então o anjo ele vinha passando, porque o que significa Páscoa? Passar por... Páscoa é passar, mas em inglês significa pass over, que significa passar por cima. Então, quando o anjo, o destruidor, ele vinha e ele via a marca, aqui, toda aquela família estava escondida.
o primogênito daquela família estava escondido também. Olha que coisa forte. Então ele vinha, o anjo, e ele passava por cima, Páscoa, Passover. Por quê? Eu faço essa pergunta. Porque o cordeiro daquele lugar já havia sido morto. Ah, eu sei, pastor, eles mataram um cordeiro, né? Eles comeram a carne, não deixou sobrar nada, porque Jesus ele falava até, né, aquele que não comer, tá, beber, não sei. Mas olha que interessante. É uma realidade ali que estava mostrando uma sombra, uma realidade maior. Por quê? Pensa um pouco, o destruidor vem passando e a hora que ele olha, ele fala assim, ele pensa, como se fosse, pera, ali o cordeiro já morreu. Só que a Bíblia fala que o cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Jesus já havia sido morto antes da fundação do mundo, só que ele se revela em carne e sangue nesse tabernáculo há 2000 anos atrás. Olha que realidade! E se não for pela palavra de Deus, se não for inspirado pelo Espírito Santo, nós não vamos ter a revelação. E nós ficamos nos níveis rasos, né? Então, ele passou por cima, por quê? Porque a realidade já havia acontecido. Aquilo que eles estavam fazendo só ali com o cordeirinho era uma sombra, mostrando que aquele povo já foi comprado, já foi pago. O primogênito já voltou. Olha que sério. E aí, por onde ele passava e tinha a marca, as vidas estavam escondidas. Tudo escondido. No entanto, que o filho até, né, de Faraó, primogênito, ele morre tudo. Mas olha que a realidade, você vai ver na Bíblia, na palavra de Deus, que quando eles passam, acabou tudo aquilo, o anjo destruidor passou, a Bíblia fala que quando, aquele foi a última praga, o primogênito, o último juízo. Então quando aplica o juízo, também vem a justiça. Então, o juízo aconteceu, mas a justificação também aconteceu. E quando eles passam de volta naquele portal, nas portas, eles saem daquela realidade, daquela casa, eles passam de novo um portal que é do sangue de Cristo, eles já saíram como primogênitos de Deus. E podem ver, está escrito na palavra de Deus. Israel é o meu primogênito. Deus manda Moisés, fala para o faraó lá que Israel é meu filho, meu primogênito. Então eles saíram com uma realidade de filhos, de primogênitos. E o primogênito, ele revela o pai, ele mostra o pai, o primogênito, ele tem uma bênção maior nas riquezas, na herança. Só que esse povo não entendeu. Eles não entenderam. E eles não revelaram, porque na palavra de Deus fala que vocês são reino de sacerdotes, nação santa, povo escolhido, adquirido. Por quê? Sobre todas as nações, porque todas as nações conheceriam Deus através de Israel, mas não entenderam. E aí o que chegou um ponto que Deus falou assim, tá bom, então pega os primogênitos, conta, deu tantos no 1000, separa eles, põe do lado. Agora pega a tribo de Levi, separa, separou? Então vamos fazer o seguinte, tem quanto lá? Tem tanto, pegou? Deus fez isso, ó, trocou. E agora falou, Levi agora são os meus, eles são meus. E agora todos esses primogênitos são seus. Meu Deus, é muito forte. Muito forte. Então, por isso que é importante a gente estudar o tabernáculo e Deus não aceitou, não fez nenhuma casa lá no Egito. Então, por isso que Deus primeiro salva, tira o povo, tira uma pessoa que está nas trevas das garras do diabo, traz para o deserto. E lá no deserto ele vai se revelar, vai mostrar sua casa, mostrar sua tenda, mostrar sinais, provisão de paternidade, porque o pai protege, o pai mostra, o pai ele cuida, o pai provê, o pai faz.
E aí ele revela. Então, os sapatos cresciam no pé, a roupa não envelheciam. A água era tirada da rocha, acompanhavam ele, a rocha acompanhava eles. Eles tinham fome, todo dia vinha o quê? O maná, o pão que descia do céu. Então, muitas vezes a gente não quer sair para o deserto com medo do deserto, com medo de tantas coisas. Mas o deserto é lugar de revelação de Deus, é o lugar que Deus construiu a sua primeira tenda, o tabernáculo de Moisés. Deus não divide a sua glória com ninguém, então ele não podia fazer no Egito, porque lá já tinha alguém. Então Deus tira, Deus resgata, Deus promove a redenção e volta. Agora, purifiquei a casa, que o deserto é fogo e o fogo purifica. Então, olha que interessante, quando eles saem das suas casas com ombrais, eles saem justificados. E aí, quando eles saem para ir para o deserto, o que eles têm que passar? O mar vermelho se abre. E a palavra de Deus fala que eles foram batizados no mar vermelho. Então, quando alguém ele é batizado, então, olha que interessante. O objeto mais conhecido do tabernáculo de Moisés é a Arca da Aliança. E nós vamos falar mais para frente, detalhes por detalhes, sobre a Arca da Aliança. Beleza? Então vamos lá. Para a unidade 2, vamos falar agora da planta do tabernáculo. O tabernáculo, meus amados, ele é isso aqui. Eu vou ver se eu tenho alguma imagem melhor para mostrar o tabernáculo. Aqui era uma entrada, né? Essa entrada era chamada de caminho. Quando você entrava no tabernáculo, eu até queria que você separasse o texto de João 14:6, a qual Jesus ele vai, antes deles ir, ele fala com seus discípulos, ele vai dizer o seguinte. João 14:6 ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falava assim, ninguém vai, mas ninguém vem, porque ele é o tabernáculo. Pai e ele são uns. O Pai estava dentro dele, o Pai e eles eram um. Você entende? Então ninguém vem senão por mim. Jesus estava mostrando que ele é a ponte que liga. Ele é o caminho, é a estrada, é o percurso que liga o Pai. Você quer o Pai? Você tem que vir por mim. Você quer entrar nesse lugar? É por mim. O Papa, a Igreja Católica, um dos títulos do Papa é Sumo Pontífice. Por que pontífice? Porque quer dizer que ele é a ponte que liga ao Pai. Isso é uma mentira. Isso é um engano. A religião, ela usurpa, ela rouba, ela cega o entendimento, são cegos guiando cegos. E aí o inimigo atuando por detrás das religiões. O único pontífice é Jesus quando ele fala, eu sou. Jesus revelando que ele é. E João tem os 7 eu sous de Jesus, como ele falando, eu sou. Então, eu sou o caminho. Quando ele fala é o caminho, é uma entrada para uma realidade. Ele está falando de um tabernáculo. Olha que sério. Então Jesus fala, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Existe uma entrada aqui para o santo lugar. Aqui é o átrio. O que é o átrio? O átrio é um lugar onde todos podiam entrar neste lugar. Todo o povo de Israel, ele vinha, ele entrava. Aqui era o altar de holocausto. Neste lugar é um altar, tá? E aqui estava
um sacerdote com uma faca para que ele pudesse ministrar, ele fazia o seu serviço. E todo sacerdote é da tribo de Levi, porque Levi significa unir, atar é aquele que leva a Deus, que une, que faz com que o homem volte a Deus, que o homem e Deus sejam um novamente. Por quê? Porque o pecado fez separação. E agora, o que acontece? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é Cristo Jesus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quando alguém pecou, precisa sangue, precisa ser derramado, vida, precisa pagar o preço. Então tinha um sacerdote aqui, ministro do Senhor, para matar, porque um inocente precisava morrer. E aí vinha e transferia a culpa de todo o pecado deste homem. Tudo que ele fez era transferido para um animal inocente, sem mancha. Então vinha o juízo que era para vir no dono daquele animal, vinha sobre o animal. E o homem saía deste lugar, quando ele voltava, que o sangue era derramado, a culpa foi sobre ele saía daqui justificado. Temporariamente, porque o pecado só encobria, não pagava o preço. Encobria o pecado. E Deus foi tolerando tudo isso. Olha a longanimidade de Deus. Tolerou até Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que em Isaías 53 que Deus se agradou em moer o seu filho. Então, todo homem de Israel poderia entrar aqui neste lugar, que é o átrio chamado pátio exterior, essa parte que eu estou mostrando aqui, ó, né? O tabernáculo ele tinha as tendas, aqui umas cortinas, que ninguém conseguia ver o que estava aqui dentro. Negócio simples, muito simples. Então, alguém passava, não conseguia ver o que está acontecendo aqui dentro. Agora, você podia entrar no caminho. Então, quando você entrava por esta porta, chamada caminho, você já entrava para uma realidade. Você entrou no caminho. Então, tinha dois utensílios aqui. O altar de sacrifício ou o altar de holocausto, onde estava um sacerdote servindo a Deus aqui. Depois ele tinha uma pia de bronze, onde ele se lavava, onde os bronzes que estavam embaixo desta pia, né, que é feita de bronze, era como um espelho, né? Ele via, refletia a sua imagem ali, então ele se lavava para poder continuar servindo a Deus dentro da tenda, dentro do santuário. E aqui, dentro deste lugar, tem dois outros compartimentos. Nossa, interessante, tem 5 colunas, ó, que fala de 5 ministérios de que Cristo Jesus, quando subiu, deu ao homem aqui, né? Falam de bases, de colunas, que veio para aperfeiçoar o homem, que está lá em Efésios 4, né? Leia lá, para aperfeiçoamento dos santos, para crescimento, para que eles não sejam levados em qualquer vento de doutrina. Deus deu, quando Jesus subiu, ele desceu, ele morre, desce, mas ele subiu, quando ele subiu, levou o cativeiro, ele deu dons aos homens. Ele deu presente. Então, um pastor é um presente, um evangelista é um presente, um profeta é um presente, um apóstolo é um presente, um mestre é um presente, é um dom que Deus deu para a igreja, para aperfeiçoar, para te capacitar. O que é isso? É como se fosse um treinador, você é o jogador de futebol. E eu aqui, como mestre, hoje, eu só estou te aperfeiçoando, eu só quero que você saiba que você tem dom, que você tem, né? O que um técnico faz? O técnico não joga. O técnico ele não vai entrar no campo, mas ele vai escalar, ele vai mostrar, ó, você atua nessa função, você faz. Então ele vai mostrar, vai te fazer conhecido o plano
como que vai ser a estratégia, como que vai acontecer. E quando alguém ganha o troféu, quem levanta é o técnico, né? É o técnico, não, é o capitão, é o time que é vencedor. Então, desenvolva o seu chamado. Neste lugar é chamado de santo lugar. No primeiro compartimento, tá? Depois eu vou pegar uma planta melhor que vai mostrar o primeiro compartimento. Este lugar, santo lugar, somente os sacerdotes poderiam entrar. O judeu, não. O povo de Israel, não. Mas somente o sacerdote podia entrar aqui. E lá no fundo tinha um lugar, e aqui, desculpa, se aqui era o caminho, a entrada, aqui é chamada verdade. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Agora, lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, lembra da Arca da Aliança? Que é a manifestação, é a presença, a glória, a santidade de Deus está lá dentro. Por isso que o homem tinha que se purificar aqui fora, porque Deus é santo. E sem santificação, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Bem-aventurados os humildes de coração, porque verão a Deus. Então tem que purificar. Lembra quando Deus fala, olha, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas diante de vós. No meio de vós. No meio de vós. Caminho, verdade, e aí ele entrava lá no Santo dos Santos. Agora o Santo dos Santos era uma vez por ano. O dia do Yom Kippur, somente o sumo sacerdote, que era da tribo de Levi, o primeiro foi Arão, irmão de Moisés. Uma vez por ano entrava e sem sangue não podia entrar. Então tinha que pagar, se purificar, fazer um sacrifício por si e depois pelo povo, porque ele era o mediador. Ele era o sumo sacerdote. E ele entrava então. E Deus então falava através do sangue que era aspergido no propiciatório, que nós vamos falar mais adiante. Então era uma planta rasa, uma planta simples. Então aqui é o átrio, caminho. Aí entrava aqui no santo lugar, né? Verdade. E depois no santo dos santos, vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, diz Jesus. Então, a primeira vez que a Bíblia menciona que alguém foi cheio do Espírito Santo, olha, isso também é muito bom saber. A primeira vez que a Bíblia mostra que alguém foi tão cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, foi para quê? Para construir a casa de Deus. Para construir o tabernáculo de Moisés, que aponta para a obra do Espírito Santo. Depois você vou separar aqui que está junto. Esta obra de restauração, de edificação, na verdade, de uma casa de Deus, quem faz é o Espírito Santo. Por isso que alguém, quando é cheio do Espírito, sabe qual foi a primeira vez? Foi para ungir Bezalel e Aholiabe. Mas que nome difícil, pastor. Mas sabe o que significa Bezalel? Esses foram que edificaram. Bezalel significa a sombra de Deus. Lembra o que está escrito em Salmos 91:1? Aquele que habita. Nós estamos falando de tabernáculo. Aquele que se esconde. Habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra. Lembra que Bezalel significa a sombra de Deus? Eles foram chamados para construir a casa de Deus. E Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra de Deus, ou a sombra do Todo-Poderoso descansará. Então, até os nomes têm significado muito forte. E Aholiabe,
Então, Bezalel significa isso, a sombra, correto? A sombra de Deus. Por quê? Porque mostra uma realidade. Esse tabernáculo era uma sombra de uma realidade superior, que é em Cristo, que é aquilo que se encontra no céu. Então ele veio mostrar uma sombra de Deus e agora veio mostrar uma realidade de Pai. Veio mostrar o que? A Oliabe significa a tenda do Pai, a casa do Pai, a habitação do Pai. Então esses dois homens foram cheios do Espírito Santo e de sabedoria para fazer o que? Edificar a casa. Então toda vez que alguém vai fazer algo, vai ser usado para a edificação da casa de Deus, é obra do Espírito Santo. O tabernáculo sempre ficava no centro do acampamento. A entrada do tabernáculo sempre a leste, no oriente. Toda vez que vai falar de uma realidade, vai mostrar uma casa, quem? A entrada do tabernáculo de Moisés era ao oriente. O templo de Salomão, a entrada no oriente. O Éden, o jardim do Éden, a entrada é no oriente. Tudo é oriente. Ficavam, né, as tendas dos sacerdotes. Arão e Moisés aqui na frente. Todo o santuário é para leste, jardim do Éden, templo de Salomão, eu acabei de dizer aqui. Aqui também é uma planta, tá bom? Que fala um pouquinho sobre o tabernáculo. Vamos recapitular lá, tá? Aqui tem uma porta, né? Que chama caminho, verdade, vida. Aqui é um véu. Esse véu é aquele véu que foi rasgado de cima a baixo. E a glória de Deus agora. Aqui está mostrando algo que é para a terra e aqui do céu. A visão de Deus para chegar na terra é de dentro para fora. Se você quer conhecer mais Deus, você começa de dentro para fora. Para o homem voltar ao que é realidade, ele vem de fora para dentro. Porque Deus está dentro. Isso aqui não tinha formosura nenhuma aqui fora. Só que aqui dentro, a glória de Deus se revelava. Então muitos não davam importância para Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus era comum. Até o nome Jesus era comum. O seu físico, a sua casca, o seu corpo era comum. Só que as pessoas olhavam para Jesus e não conseguiam ver o Cristo que estava dentro dele. Muitas vezes acontece isso até com nós. As pessoas olham por nós, fazem um pré-conceito, um pré-julgamento e acham uma coisa, porque não conseguem ver o interior. Não conseguem ver a unção, o Cristo, porque Cristo é ungido. O Mashiach, Yeshua HaMashiach, não conseguem ver o Cristo, só vê Jesus, só vê a capa, mas não vê o interno. E este interno que é o real. A capa é provisória e passageira, é corrompível, mas o eterno não. O dentro é interior. Então, vamos mostrar aqui que tem o altar, que é uma planta rasa do tabernáculo. Aqui tinha a pia de bronze no átrio, né? Aqui é o átrio, ou pátio, né? Átrio exterior ou pátio exterior, é fora. Todo judeu poderia entrar aqui. Só que aqui, ó, se você analisar, aqui é um caminho de fora para dentro, da terra para o céu, porque aqui também está falando de primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Se você fazer um traço aqui, ó, vamos passar um traço, eu não consigo marcar, mas vamos falar que minha linha aqui do mouse viesse daqui, ó, para cá. Daqui para cá. Fazia uma cruz. Tudo é sombra, apontando para Cristo.
Então, no átrio, todo mundo podia entrar, tinha o altar de holocausto, o altar de sacrifício, tinha a pia de bronze, ou a bacia de bronze. Você entrava, passava o caminho, entrava na verdade. Aqui você já via de frente um outro altar, um segundo altar, só que aqui é um altar de incenso. O incenso fala de orações. Para a esquerda tinha uma menorá, né, ou candelabro. Aqui tinha 7 pontes, este candelabro, nós vamos estudar. A única iluminação de dentro do tabernáculo, da tenda, era pela menorá, tipificando os 7 Espíritos de Deus, né? Aqui fora não, tinha o sol, o exterior, né? O sol iluminava todo o átrio. Aqui não, aqui era a luz interna, que era da menorá. E do lado tinha a mesa da preposição ou a mesa dos pães. Tinham 2 pilhas de pães aqui, 6 de cada lado, né? 12 no total, tipificando, simbolizando as 12 tribos, né? E aqui então eles se alimentavam, né? E eles faziam toda essa... Eles enchiam o incensário e aqui tinha um véu. E esse véu nós chamamos de verdade. Caminho, verdade e vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui todos os sacerdotes podiam entrar. Aqui, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? É Jesus. Jesus é um santo, o santo de todos os santos. É Jesus. E aqui então tinha somente um utensílio, mas eu divido esse utensílio para melhor entendimento, que era a Arca da Aliança, um caixote que tinha 3 elementos, né? A vara de Arão que floresceu, as tábuas da lei e o maná, escondido, o maná num vaso, o maná que descia. Então aqui tipificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai pelas leis, tábuas da lei, o Filho pelo maná, pela provisão, né? O pão vivo que desceu do céu e se revelou, tabernaculou conosco, e o Espírito Santo, que é a vara de Arão que floresceu, que é o único que tem o poder, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito que ressuscita. Então a vara morreu, vara de Arão, refloresceu. Ela floresceu do nada, mostrando que a unção deveria, que a escolha estava em Arão. Então está aqui dentro. A tipificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo era um caixote e em cima tinha o propiciatório, que é a tampa dessa arca, que aqui eu chamo de trono de Deus, onde os querubins, 2 querubins estavam, né, inclinados, guardando a santidade, guardando a presença e guardando a glória de Deus, que era revelada somente aqui dentro. Então o homem tinha que passar por um processo. Cruz. Sem cruz, você não rompe o véu da realidade invisível, do mundo invisível mais real, que é o reino espiritual. Sem respeitar este lugar, essa cruz, você não chega ao santo dos santos. E nós só podemos levar até onde nós chegamos. Se você não chega aqui, como que você vai trazer alguém aqui? Se você não chega na presença, na glória, na santidade, se você não se alimenta do maná, se você não deixa o Espírito Santo ressuscitar áreas da sua vida que estavam mortas, trazendo vida naquilo que foi morto, como você vai trazer ou vai conduzir, porque nós somos agentes de condução, nós somente conduzimos as pessoas a Cristo. Como? E nós vamos falar mais sobre isso nessa matéria. Tá bom? Então, nós vamos voltar com a estrutura daqui a pouco do tabernáculo.